Eu sou Eduardo Silva, um podcaster de 30 anos nascido em Manaus, e minha vida gira em torno de desenterrar histórias que ninguém mais quer contar. Meu podcast, Vozes do Escuro, é pequeno, mas tem um público fiel que adora mistérios não resolvidos, lendas urbanas e os segredos que lugares esquecidos guardam. Em 2023, decidi que o próximo episódio seria diferente, algo que me colocaria no mapa. Foi quando ouvi falar de Fordlândia, a cidade perdida no coração da Amazônia, e soube que era o lugar perfeito para uma história que misturasse história, ambição e terror. Construída por Henry Ford em 1928, Fordlândia era para ser uma utopia americana, uma plantação de borracha para abastecer os pneus de seus carros. Mas a selva tinha outros planos. As seringueiras morreram, os trabalhadores se revoltaram, doenças como malária dizimaram a população e na década de 1940 a cidade foi abandonada, engolida pela floresta. Hoje é uma ruína fantasmagórica. Casas de madeira apodrecendo sob trepadeiras, fábricas enferrujadas tomadas por musgo e uma torre de água que parece um esqueleto contra o céu. Era o cenário dos meus sonhos, mas também o começo do meu pior pesadelo. Eu não fui sozinho. Convidei Ricardo, meu produtor, um cara de 35 anos com um senso de humor afiado e uma paixão por equipamentos antigos, e Felipe, nosso engenheiro de som, um jovem de 24 anos que conseguia capturar os menores ruídos com uma precisão assustadora. Ambos eram amigos de longa data, e a ideia de gravar um episódio ao vivo em Fordlândia os deixou tão empolgados quanto eu. Queríamos capturar o som da selva, o eco das ruínas e, quem sabe, algo mais. Antes de partir, pesquisamos sobre o lugar. Encontramos histórias de seringueiros que desapareceram sem deixar rastros, de máquinas que ligavam sozinhas à noite e de vozes que ecoavam nas fábricas, como se os trabalhadores mortos ainda estivessem lá, presos em um ciclo eterno. É só folclore amazônico, Ricardo disse rindo, enquanto empacotava microfones. Felipe, mais quieto, apenas balançou a cabeça como se já soubesse que estávamos mexendo com algo perigoso. Eu achava que eram histórias para assustar turistas. Afinal, era só um podcast, certo? A viagem até Fordlândia foi longa e cansativa. Passamos horas navegando pelo rio Tapajós, o barco balançando sob o peso da umidade e do calor. A selva nos cercava, densa e viva, com árvores que pareciam se inclinar para nos observar. Quando finalmente chegamos, o sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho sangue. Fordlândia era exatamente como eu imaginava, mas ao mesmo tempo completamente diferente. As ruas de terra cobertas de raízes pareciam pulsar sob nossos pés, e as janelas quebradas das casas nos encaravam como olhos vazios. O ar era pesado, saturado de um cheiro de terra molhada, misturado com algo azedo, como podridão. A fábrica principal, onde o látex era processado, dominava o centro da cidade, um esqueleto de metal e concreto tomado por trepadeiras que pareciam veias verdes. Nosso guia, Manuel, era um ribeirinho de uns 60 anos, com a pele marcada pelo sol e olhos que pareciam ver além do que estava na nossa frente. Ele conhecia Fordlândia melhor do que ninguém, mas não parecia feliz por estar ali. Enquanto descarregávamos o equipamento, ele ficou parado, segurando um facão com força, como se esperasse algo pular da mata. "Não gravem nas fábricas à noite", ele disse com uma voz rouca que cortava o silêncio. "O eco não é só som." Perguntei o que ele queria dizer, mas Manuel apenas apontou para a fábrica, onde as sombras pareciam mais escuras, mais densas, como se engolissem a luz. "Os homens de Ford mexeram com a selva, e a selva nunca esquece", ele acrescentou, antes de nos entregar um rádio velho para emergências. Ele se recusou a ficar após o anoitecer, prometendo voltar pela manhã. "Se precisarem de mim, usem o rádio, mas não contem com ele funcionar." Montamos nosso acampamento na praça principal,
perto da fábrica, sob o olhar vazio da torre de água. Ricardo brincava, dizendo que o lugar parecia um set de filme de terror. Mas Felipe estava quieto, ajustando os microfones com uma concentração que beirava o nervosismo. Enquanto testávamos o equipamento, o sol desapareceu e a selva ganhou vida. O zumbido das cigarras era ensurdecedor, misturado a estalos e sussurros que pareciam vir de todos os lados. Liguei meu microfone para gravar uma introdução descrevendo a cidade e sua história. Mas algo me fez parar. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se a selva estivesse ouvindo. Ricardo riu, dizendo que eu estava ficando paranoico. Mas notei que ele mantinha a lanterna acesa, mesmo estando a poucos metros da fogueira. Antes de dormir, Felipe testou o gravador, capturando o som ambiente. "Quero o som puro da selva", ele disse, com um sorriso tímido. Mas quando colocou os fones, seu rosto mudou. "Eduardo, vem ouvir isso", ele sussurrou, me entregando os fones. Era um som baixo, quase inaudível, como um murmúrio em inglês, distorcido, como se viesse de um rádio quebrado. "Get out." "Saiam", dizia repetidamente, misturado ao som de algo metálico, como engrenagens girando. Olhei para Ricardo, que deu de ombros, mas seus olhos estavam arregalados. "É só interferência", ele disse, mas sua voz tremia. Manuel já tinha ido embora, e o rádio, quando testei, só emitia estática. Naquela noite, enquanto tentava dormir, senti algo que nunca senti antes, como se Fordlândia não fosse apenas uma cidade abandonada, mas um lugar que estava esperando por nós. Depois de montar o acampamento, decidimos começar as gravações naquela mesma noite, aproveitando o clima sinistro de Fordlândia. O galpão principal, onde o látex era processado, era nosso alvo. Era um monstro de concreto e metal, com tubos retorcidos e engrenagens enferrujadas cobertas de mofo. O chão estava pegajoso, como se o látex ainda escorresse, e o ar cheirava a óleo velho e algo doce, quase podre. Enquanto ajustava meu microfone, ouvi um clique metálico, como se uma alavanca tivesse sido acionada dentro do galpão. Meu coração deu um salto. "Ricardo, para com essa brincadeira", reclamei, pensando que ele estava mexendo nas máquinas para me assustar. Mas Ricardo estava do outro lado, a uns 10 metros, desembaraçando cabos com uma lanterna na boca. "Não fui eu, Edu", ele disse, franzindo a testa. Felipe, com os fones de ouvido, ficou rígido. "Tem algo no áudio", ele sussurrou, me chamando com um gesto. Coloquei os fones e senti um frio na espinha. Era um murmúrio baixo e distorcido, como vozes falando em inglês através de um rádio quebrado. "Get out. Leave the rubber. Saiam. Deixem a borracha." Repetia, entre estalos que pareciam metal batendo. Toquei a gravação várias vezes e cada repetição parecia mais clara, mais próxima, como se as vozes estivessem dentro do galpão conosco. "Isso é impossível", Ricardo disse, tentando rir, mas seus olhos estavam arregalados, varrendo a escuridão. Não havia ninguém além de nós, e o rádio de Manuel, que testei novamente, só emitia estática. Decidimos explorar o galpão, nossas lanternas cortando a penumbra, revelando máquinas que pareciam criaturas adormecidas. Encontrei arranhões recentes no metal de uma prensa, longos e profundos, como se unhas tivessem raspado com força. "Vandalismo", Ricardo sugeriu, mas sua voz tremia, e ele segurava a lanterna com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Voltamos ao acampamento, mas o clima estava pesado. Felipe ficou revisando o áudio, obcecado, enquanto Ricardo tentava aliviar a tensão com piadas ruins. Antes de dormir, notei que meu microfone estava quente, como se tivesse sido usado por horas, embora eu o tivesse desligado. Deitei na barraca, mas o sono não veio. O zumbido das cigarras parecia mais alto, misturado a algo que não identificava. Um som grave, como engrenagens girando ao longe. Fechei os olhos, mas sentia o galpão nos observando.
suas janelas quebradas como olhos que nunca piscavam. Quando finalmente peguei no sono, sonhei com homens em uniformes antigos, com rostos derretidos como borracha, me puxando para dentro de uma máquina que pulsava como um coração. Na manhã seguinte, acordei com um zumbido nos ouvidos, como se uma máquina estivesse funcionando dentro da minha cabeça. Minha mochila, que deixei ao lado da barraca, tinha marcas pegajosas, como se alguém tivesse esfregado látex cru nela. O cheiro era forte, doce e enjoativo, e quando mostrei a Ricardo, ele ficou pálido. "Isso não estava aqui ontem", ele murmurou, esfregando os dedos nas marcas que grudaram na pele como cola. Felipe parecia pior. Ele passou a noite ouvindo as gravações e disse que sonhou com os mesmos homens que eu. Rostos de borracha, olhos vazios, mandando-o ligar as máquinas. "Eles querem mais borracha, Edu", ele disse com a voz trêmula, como se acreditasse no que dizia. Durante o dia, tentamos gravar entrevistas e sons ambientes, mas nossos equipamentos falhavam constantemente. Meu microfone captava risadas abafadas, curtas e secas, que não estavam no ambiente. A câmera de Ricardo travava, e em um dos frames vimos uma figura indistinta, alta, com ombros curvados, parada entre as máquinas. Quando ampliamos, a imagem ficou embaçada, como se algo a estivesse apagando. "Isso é brincadeira sua, né?", perguntei a Ricardo, mas ele balançou a cabeça, os olhos fixos na tela. Decidimos voltar ao galpão para investigar, mas o lugar parecia diferente. Os corredores eram mais longos, as sombras mais escuras e o ar estava tão pesado que era difícil respirar. Naquela noite, Felipe sumiu. Acordei com o som de engrenagens girando, alto e próximo, como se o galpão tivesse ganhado vida. Saí da barraca gritando o nome dele com Ricardo logo atrás. A selva estava viva, cheia de estalos, sussurros e algo que parecia um riso baixo, quase humano. Encontramos o gravador de Felipe perto de uma máquina enorme, uma prensa antiga com tubos que pareciam veias. A gravação era aterrorizante. A voz de Felipe chorando, implorando, "Me tirem daqui", misturada a gritos em inglês. "More rubber, more", mais borracha, mais, e o som de metal esmagando algo macio. Ricardo quis fugir na hora, mas eu não podia abandonar Felipe. "Ele ainda pode estar vivo", insisti, embora no fundo soubesse que algo estava muito errado. O galpão parecia nos chamar, suas portas abertas, como uma boca pronta para engolir. Na terceira noite, não aguentei mais. Peguei uma lanterna, um canivete e o rádio quebrado e entrei no galpão sozinho. Ricardo tentou me impedir, mas seus olhos estavam cheios de medo e ele ficou na entrada, segurando a câmera como se fosse uma arma. O ar dentro do galpão era denso, cheirando a óleo, metal quente e borracha queimada. As máquinas começaram a vibrar, um ronco baixo que fazia o chão tremer. Luzes piscavam em painéis que deveriam estar mortos há décadas, e o som de engrenagens girando enchia o ar. No centro do galpão vi Felipe, ou o que restava dele. Ele estava de pé, mas sua pele brilhava como látex fresco, esticada e reluzente, os olhos vazios como buracos negros. Ele segurava uma mangueira que jorrava um líquido branco e viscoso que se espalhava pelo chão como sangue. "Eles precisam da borracha, Eduardo", ele disse com uma voz que não era sua, grave e múltipla como um coro. Tentei correr, mas as portas se fecharam sozinhas, o metal rangendo como um grito. Senti algo agarrar meu braço, frio e pegajoso, como dedos feitos de borracha. Minha lanterna caiu e na penumbra vi figuras ao meu redor. Homens com rostos derretidos, vestindo uniformes antigos da Ford. Seus corpos fundidos às máquinas, como se fossem parte delas. Seus olhos brilhavam, não com vida, mas com algo faminto. "More rubber", eles sussurravam enquanto o líquido branco subia pelos meus pés, grudando como cola. Gritei, cortando o ar com o canivete e consegui me soltar correndo para uma janela quebrada. Cortei-me nos vidros, o sangue misturando-se ao látex, mas pulei para fora, caindo na terra úmida.
Olhei para trás e vi Ricardo na entrada, mas seus olhos brilhavam como os de Felipe e sua pele começava a rachar, como látex seco. Ele sorriu e corri, a selva engolindo seus gritos. Voltei a Manaus sozinho, com cortes que não cicatrizavam e um cheiro de borracha que não saía da minha pele. Joguei fora as gravações, mas elas reaparecem no meu computador, com vozes sussurrando meu nome entre estalos metálicos. Às vezes, à noite, ouço o ronco de máquinas no meu apartamento e encontro marcas pegajosas nas portas, como se algo tivesse tentado entrar. Meu microfone que guardei no armário liga sozinho, captando aquele mesmo murmúrio: "Get out, leave the rubber." Tentei contar a história no podcast, mas os episódios são apagados antes de irem ao ar, como se Fordlândia não quisesse ser ouvida. Os arranhões no meu braço formam padrões, como os cortes nas seringueiras, e sinto algo me observando, esperando. Fordlândia não é apenas uma ruína. É um lugar onde a ganância de Ford acordou algo que ainda exige seu tributo. E eu sei, no fundo da alma, que nunca estarei livre. Eu sou Gabriel Santos, um escritor de 34 anos de Fortaleza, e minha paixão sempre foi dar vida às lendas do Nordeste, aquelas histórias sussurradas em terços e fogueiras, cheias de mistério e medo. Meu último livro, uma coletânea de contos sobre assombrações cearenses, fez algum sucesso, mas eu queria algo maior, uma história que não só assustasse, mas que marcasse. Em 2023, ouvi falar de Cococi, uma vila no interior do Ceará, abandonada desde o século XIX, após uma maldição que ninguém explica direito. Era um lugar pequeno, com casas de adobe e uma igreja que dominava a praça, mas sua história era pesada. No auge da vila, o padre Inácio, um líder carismático, prometeu salvar os moradores de uma seca que matava gado e crianças. A chuva veio, mas a um custo. Os moradores começaram a ouvir vozes, ver sombras, e um a um fugiram, deixando tudo para trás. O sino da igreja, diziam, tocava sozinho à noite, chamando algo que não era de Deus. Aquilo era perfeito para meu próximo livro, uma chance de transformar lenda em literatura. Mas Cococi não era só uma história, era um lugar que me engoliria vivo. Convidei 2 amigos para a viagem. Jonas, meu editor, um cara de 40 anos, com um ceticismo tão afiado quanto seu senso de humor, achava que a vila seria só um monte de pedras e superstição. Miguel, um antropólogo de 32 anos que conheci na universidade, era o oposto. Ele acreditava nas lendas e já tinha estudado rituais nordestinos que misturavam fé e medo. Cococi é um lugar marcado, Gabriel. Ele me disse, enquanto empacotava cadernos cheios de anotações. O que aconteceu lá não terminou. Eu ri, pensando que ele estava exagerando para entrar no clima. Mas seus olhos não tinham um pingo de brincadeira. Nosso plano era simples: passar alguns dias na vila, coletar histórias dos poucos moradores das redondezas, explorar as ruínas e, quem sabe, gravar o som do sino para usar como inspiração. Pensei que seria uma aventura literária, talvez até divertida. Não imaginava o inferno que estava prestes a enfrentar. A viagem até Cococi foi um teste de paciência. Saímos de Fortaleza de carro, enfrentando estradas de terra que sacudiam os ossos, com o sol escaldante transformando o ar em vapor. Depois de horas, chegamos à vila numa manhã tão quente que o horizonte tremulava. Cococi era menor do que eu imaginava. Um punhado de casas desmoronando, com telhados afundados e paredes de adobe rachadas pelo tempo. A igreja, no centro da praça, era a única estrutura ainda de pé, com uma fachada de pedra que parecia resistir à decadência. Seu sino, rachado e coberto de poeira vermelha, pendia na torre como um aviso. O silêncio era absoluto. Sem pássaros, sem insetos, só o som do vento arrastando areia pelas ruas. Era como se a vila estivesse prendendo a respiração, esperando algo.
Nosso guia, um velho chamado Antônio, morava numa fazenda a alguns quilômetros dali. Ele conhecia as histórias de Cocossi, mas não gostava de falar sobre elas. "Não mexam no sino", ele disse, enquanto nos ajudava a descarregar o carro. "Ele chama o que não deve ser chamado." Sua voz era firme e ele segurava um rosário com tanta força que os dedos estavam brancos. Perguntei sobre o padre Inácio e Antônio baixou os olhos. Ele quis enganar a seca, mas trouxe algo pior. A vila pagou o preço e ainda paga. Jonas riu, dizendo que era folclore de primeira. Mas Miguel anotava tudo, com um olhar que misturava curiosidade e medo. Antônio nos deu uma lanterna velha e um conselho: se o sino tocar, não olhem para a igreja. Ele prometeu voltar no dia seguinte, mas deixou claro que não ficaria após o pôr do sol. Montamos acampamento na praça, a poucos metros da igreja. O calor do dia deu lugar a uma brisa gelada, assim que o sol caiu, e o céu ficou tão claro que as estrelas pareciam perfurar a escuridão. Jonas brincava, tirando fotos das ruínas com seu celular, enquanto Miguel lia suas anotações, murmurando sobre pactos e entidades. Eu comecei a escrever, descrevendo a vila e sua história, mas algo me incomodava. O silêncio era pesado demais, como se engolisse os sons do nosso acampamento, o crepitar da fogueira, o tilintar dos equipamentos. Liguei meu gravador para capturar o ambiente, pensando em usar o som no livro, mas senti um peso no peito, como se algo estivesse me observando da igreja. Jonas zombou, dizendo que eu estava entrando no personagem. Mas notei que ele evitava olhar para a torre do sino. Antes de dormir, Miguel insistiu em checar o gravador. "Quero o som puro da vila", ele disse, com um entusiasmo que parecia forçado. Quando colocou os fones, seu rosto mudou. "Gabriel, vem ouvir isso", ele sussurrou, me entregando os fones. Era um som baixo, quase inaudível, como um coral cantando em latim, abafado, como se viesse debaixo da terra. "Domine, libera-nos, Senhor, livra-nos", repetia, misturado ao som de algo arranhando pedra. Olhei para Jonas, que deu de ombros, mas seus olhos estavam fixos na igreja. "É só o vento nas ruínas", ele disse, mas sua voz tremia. Antônio já tinha ido embora, e a lanterna, quando testei, piscava, como se a bateria estivesse morrendo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, senti Cocossi nos cercando, como se a vila soubesse que estávamos ali e não gostasse. Na primeira noite em Cocossi, após montar o acampamento na praça, decidi explorar a vila com meu caderno e gravador, querendo capturar cada detalhe para o livro. A igreja, com seu sino rachado pendurado na torre, parecia nos chamar, suas janelas escuras refletindo o brilho fraco da nossa fogueira. Enquanto escrevia sobre a história do padre Inácio, ouvi um som baixo, como um gemido vindo da torre. Era grave, quase inaudível, mas fez meu peito vibrar como se algo estivesse ressoando dentro de mim. "Vocês ouviram isso?", perguntei, levantando os olhos. Jonas, mexendo no celular para tirar fotos das ruínas, deu de ombros. "É o vento, Gabriel. Relaxa", ele disse, mas sua voz tinha um tom forçado. Miguel, segurando seu caderno de anotações, ficou petrificado, os olhos fixos na igreja. "Isso não é vento", ele murmurou, apertando o rosário que carregava no bolso. Liguei o gravador para capturar o som ambiente, pensando que poderia usá-lo como inspiração. Quando revisamos a gravação, meu estômago revirou. Havia vozes, um coral abafado, cantando em latim, como se viesse debaixo da terra. "Domine, libera-nos, Senhor, livra-nos", repetia, misturado a um som de arranhões, como unhas raspando pedra. Não havia explicação lógica. Estávamos sozinhos, e a vila era um deserto de ruínas. Jonas tentou brincar, dizendo que era um coral de fantasmas ensaiando, mas seus olhos estavam arregalados e ele segurava o celular com tanta força que os dedos estavam brancos. Miguel, mais sério, anotava freneticamente, murmurando algo sobre rituais interrompidos.
Decidimos checar a igreja, nossas lanternas cortando a escuridão. A porta estava trancada, a madeira inchada pela umidade, mas encontramos pegadas na poeira da entrada. Pequenas, com dedos longos e finos, como de uma criança deformada. Isso não é normal, Miguel disse, sua voz tremendo. Jonas riu nervosamente, sugerindo que era um animal, mas ninguém acreditou. Voltamos ao acampamento, mas o clima estava pesado. Antes de dormir, notei que meu caderno tinha uma mancha de poeira vermelha, como se alguém tivesse tocado as páginas. Tentei limpar, mas a mancha parecia se espalhar, formando um desenho vago, como uma mão. Deitei na barraca, mas o sono não veio. O silêncio da vila era opressivo, quebrado apenas por estalos distantes, como se as ruínas se mexessem. Sonhei com a igreja, o sino tocando enquanto sombras sem rosto cantavam ao meu redor, suas mãos frias tocando meu rosto. Na manhã seguinte, acordei com um peso no peito, como se tivesse respirado poeira a noite toda. Minha mochila, que deixei ao lado da barraca, tinha mais pegadas. As mesmas marcas deformadas, agora em maior número, como se algo tivesse circulado enquanto dormíamos. Mostrei a Jonas, que ficou pálido. "Isso é brincadeira sua, né?" Ele perguntou, mas sua voz falhava. Miguel parecia pior. Ele passou a noite revisando suas anotações e disse que sonhou com o padre Inácio, um homem encapuzado com olhos brilhando como brasas, mandando-o tocar o sino. Ele disse que a vila precisa terminar o que começou, Miguel murmurou com um olhar distante que me arrepiou. Durante o dia, exploramos as ruínas, tentando entrevistar Antônio por telefone, mas a ligação caía, cheia de estática. As casas de adobe tinham marcas nas paredes, arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado cavar com as mãos. Minha sombra parecia errada, às vezes se movendo antes de mim, ou ficando mais longa do que deveria. Jonas zombava, dizendo que era o calor me deixando paranoico, mas notei que ele evitava a igreja, mantendo-se sempre na praça. O gravador captava sons estranhos, risos abafados, passos arrastando, e em um momento, a voz de Miguel, embora ele estivesse em silêncio, dizendo "toque o sino". Quando tocamos a gravação, ele ficou branco, jurando que não tinha falado nada. Na segunda noite, Jonas sumiu. Acordei com o sino tocando, um som grave que vibrava nos meus ossos, como se me puxasse para a igreja. Corri para fora, gritando o nome dele com Miguel logo atrás. A porta da igreja estava trancada, mas ouvimos Jonas lá dentro, sua voz cheia de pânico. "Gabriel, me tira daqui! Eles estão aqui!" Batemos na porta, tentamos arrombá-la com uma pedra, mas ela não cedia. O sino parou, e o silêncio que veio depois era pior, como se o ar tivesse sido sugado. Encontramos o celular de Jonas na praça com uma foto. Ele, dentro da igreja, com uma figura encapuzada ao seu lado, os olhos brilhando como brasas em um rosto sem traços. Miguel quis fugir, mas eu precisava encontrar Jonas. A vila parecia mudar ao nosso redor, as ruas se torcendo, as ruínas se fechando como uma armadilha. Na terceira noite, não aguentei mais. Peguei a lanterna e uma barra de ferro que encontramos nas ruínas e forcei a porta da igreja. Miguel tentou me impedir, rezando em voz baixa, mas ficou na praça segurando seu rosário. O ar dentro da igreja era gelado, cheirando a poeira e algo azedo, como enxofre. O sino pendurado na torre parecia pulsar, como um coração vivo. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos ensanguentadas, subindo até o teto, como se algo tivesse escalado. Senti um toque frio no ombro, como dedos de gelo, e uma voz sussurrou meu nome, tão perto que senti o hálito frio na nuca. No centro da igreja, vi Jonas. Ele estava pendurado no sino, amarrado por cordas que pareciam feitas de sombra, pulsando como veias. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, e sua boca se movia, murmurando palavras em latim. "Domine, libera-nos", ele repetia, enquanto o sino balançava sozinho.
Tentei cortá-lo, mas as cordas queimavam minha pele, e o chão tremeu, como se a vila estivesse acordando. Uma figura encapuzada surgiu das sombras, alta e magra, com olhos que brilhavam como brasas. "Você veio terminar o pacto", ela disse, com uma voz que ecoava dentro da minha cabeça. Corri, tropeçando nos bancos quebrados, com o sino tocando tão alto que senti sangue escorrer dos meus ouvidos. Consegui sair, mas a porta se fechou atrás de mim e ouvi Jonas gritar, um som que não era mais humano. Voltei à fortaleza sozinho, com arranhões que formavam palavras em latim na minha pele. Joguei fora o gravador, mas as vozes reaparecem no meu computador, cantando aquele coral maldito. Às vezes, em noites silenciosas, ouço o sino tocar, mesmo estando a centenas de quilômetros de Cocossi. Minha sombra dança sozinha, como se seguisse um ritmo que não ouço, e o cheiro de enxofre me segue, mesmo depois de banhos. Tentei escrever sobre a vila, mas as páginas do meu caderno aparecem rasgadas, com pegadas pequenas, marcadas em poeira vermelha. Miguel nunca voltou, e Jonas... Às vezes, vejo seu rosto em reflexos, com olhos de brasa. Cocossi não é uma vila abandonada. É um lugar onde o pacto do Padre Inácio ainda vive, e eu sei que um dia o sino vai me chamar de volta. Eu sou Tiago Costa, um geólogo de 30 anos de Salvador, e sempre fui atraído pela ideia de que a Terra guarda segredos mais antigos que a humanidade. Em 2023, recebi um convite para mapear as minas abandonadas de Igatu, uma cidade fantasma na Chapada Diamantina, para um projeto acadêmico que poderia garantir minha carreira. Igatu floresceu no século XIX, quando o boom dos diamantes trouxe riquezas. Mas, quando as pedras acabaram, os moradores partiram, deixando casas de pedra e túneis escuros nas montanhas. As ruínas, com suas ruas tortuosas e minas desmoronando, eram um museu a céu aberto, mas os moradores das vilas próximas contavam histórias estranhas. Luzes azuis brilhando nos túneis, mineiros que nunca voltaram e sussurros que vinham da rocha. Pensei que eram contos para assustar crianças, o tipo de coisa que dá sabor a um lugar esquecido. Convidei Daniel, meu colega de universidade, um geólogo tão obcecado por rochas quanto eu, e Pedro, um guia local que conhecia cada trilha da Chapada. Minha missão era científica, mas Igatu tinha outros planos para mim. A viagem até Igatu foi longa, com estradas de terra que sacudiam nosso jipe sob o sol escaldante da Bahia. Chegamos ao meio-dia e a cidade era um contraste brutal. Casas de pedra polida brilhavam como ossos ao sol, mas os túneis, abertos nas encostas, eram bocas escuras que pareciam sugar a luz. O ar era seco, com um leve cheiro de poeira e metal, como se a terra estivesse respirando. Pedro, um homem de 50 anos com a pele curtida e olhos que pareciam enxergar além, nos recebeu com um aviso. Não entrem nas minas profundas, os mortos guardam o que sobrou. Daniel riu, dizendo que era folclore turístico, mas eu senti um vazio ao olhar para os túneis, como se eles me conhecessem. Nosso plano era passar uma semana mapeando, coletando amostras e documentando a geologia. Carregamos equipamentos, lanternas, picaretas, câmeras e montamos acampamento perto de uma mina selada, com pedras bloqueando a entrada. Antes de começar, Pedro nos contou a história de Igatu. No auge da mineração, os garimpeiros cavavam sem parar, tirando diamantes que pagavam fortunas, mas alguns túneis, os mais fundos, eram evitados. Os homens diziam que viam luzes, que ouviam vozes pedindo para parar. Ele explicou, segurando um facão com firmeza. Quem ia fundo demais não voltava. Daniel zombou, dizendo que eram acidentes comuns em minas mal estruturadas, mas Pedro não sorriu. Ele nos entregou um mapa rabiscado à mão, marcando as minas seguras, e repetiu, não cavem onde não devem. Pensei que era só precaução de um homem supersticioso,
Mas enquanto descarregávamos o jipe, notei que as pedras da mina selada pareciam arranhadas, como se algo tivesse tentado sair. Na primeira noite, o céu da chapada era um tapete de estrelas, mas o frio era cortante e o silêncio da vila parecia vivo, como se engolisse nossos passos. Daniel estava empolgado, planejando as coletas, enquanto Pedro afiava seu facão, olhando para as montanhas. Comecei a calibrar o equipamento, testando a câmera e o gravador de áudio para registrar sons ambientes, o vento, os ecos dos túneis. Mas algo me incomodava. O chão sob a barraca parecia pulsar, um ritmo lento que só eu sentia. Tentei ignorar, anotando observações no meu caderno, mas ao fechar os olhos, vi flashes de luz azul, como se estivessem gravados na minha retina. É só cansaço, disse a mim mesmo, mas Igatu já estava sussurrando e eu ainda não sabia ouvir. Na primeira manhã, começamos a explorar as minas rasas, mapeando túneis com paredes marcadas por picaretas antigas. O ar lá dentro era frio, com um cheiro de terra úmida e algo metálico, como ferro enferrujado. Enquanto coletava amostras, notei veios de quartzo nas paredes, brilhando com um tom azulado que não era natural. Isso é estranho, comentei com Daniel, que examinou as rochas com uma lupa. Pode ser alguma impureza, ele disse, mas sua voz tinha um tom de dúvida. Pedro, que ficou na entrada, nos observava em silêncio, como se esperasse algo acontecer. Naquela noite, acampamos perto da mina selada. Acordei por volta das 3 da manhã, com um brilho fraco invadindo a barraca. Era azul, pulsando como uma respiração, vindo de uma fresta entre as pedras da mina. "Daniel, tá vendo isso?" sussurrei, mas ele dormia profundamente. Pedro, acordado, segurava seu facão, os olhos fixos na luz. "Não olhe para ela", ele murmurou, quase implorando. Ignorei. Peguei minha lanterna e me aproximei. A luz vinha de dentro, mas quando apontei a lanterna, ela sumiu, como se tivesse sido engolida pela rocha. Meu relógio marcava 3h33, e o ar ficou tão frio que minha respiração formava vapor. De volta à barraca, encontrei algo na minha mochila. Cristais pequenos, do tamanho de uvas, brilhando com aquele mesmo tom azul. Eu não tinha coletado nada assim, e Daniel, quando mostrei, ficou quieto, como se soubesse de algo. "Joga fora", Pedro disse, com uma urgência que me assustou. Não joguei. Em vez disso, guardei os cristais, sentindo uma estranha atração por eles. Naquela noite, sonhei com túneis infinitos, onde figuras sem rosto cavavam, suas picaretas brilhando com luz azul. Acordei com a mão cerrada, como se segurasse algo, mas estava vazia. O gravador que deixei ligado captou um som baixo, um sussurro, como vozes cantando em uma língua que não reconheci, vindo da mina. No segundo dia comecei a ver coisas. Enquanto mapeávamos um túnel mais fundo, as paredes pareciam pulsar e os veios de quartzo brilhavam mesmo sem luz. Daniel estava diferente, obcecado por uma galeria que não estava no mapa de Pedro. "Você não ouve?" ele dizia com os olhos arregalados. "Tem vozes lá dentro cantando." Pedro se recusou a entrar, ficando na entrada com o facão na mão, mas Daniel insistiu, e eu, contra meu instinto, fui com ele. O túnel era estreito, as paredes cobertas de arranhões que pareciam feitos por mãos humanas. Minha lanterna piscava e ouvi um som baixo, como pedras rolando, mas vindo de cima, como se algo rastejasse no teto. Encontrei desenhos nas paredes, figuras humanas com olhos grandes, segurando cristais azuis, como se os adorassem. Minha cabeça doía e o ar parecia denso, como se respirasse fumaça. Daniel tocava as paredes, murmurando sobre devolver as pedras. Quando saímos, Pedro estava furioso. "Vocês mexeram com o que não deviam", ele disse, apontando para minha mochila, onde os cristais brilhavam mais forte. Naquela noite, Daniel sumiu. Acordei com o brilho azul enchendo o acampamento, tão intenso que queimava meus olhos. Pedro gritava, apontando para a mina.
Encontrei o caderno de Daniel na entrada com rabiscos frenéticos. Eles querem os diamantes de volta. Eles sabem quem eu sou. Dentro do túnel, ouvi sua voz, fraca, pedindo ajuda, misturada a um som de cristais se quebrando. Minha visão começou a falhar. Via flashes de luz azul mesmo de olhos fechados, e as rochas ao meu redor pareciam se mover, formando rostos que desapareciam quando eu piscava. Pedro disse que a mina era viva e que os cristais eram seus olhos. Tentei ignorar, mas os cristais na minha mochila pareciam mais pesados e à noite sentia eles vibrando contra minha pele. Na terceira noite, entrei na mina sozinho, com uma lanterna e uma picareta. Pedro tentou me impedir rezando em voz alta, mas ficou na entrada, como se soubesse que não podia me seguir. O túnel parecia diferente, mais longo, com paredes que brilhavam, com veios de cristal azul pulsando como artérias. O ar era denso e minha lanterna mal funcionava. Encontrei Daniel no fundo da galeria, de pé, mas sua pele estava coberta de cristais, crescendo como uma crosta, saindo dos olhos e da boca. Ele se virou para mim, e sua voz era um coro de sussurros, não humana, dizendo: "Você viu o brilho, Tiago. Agora é parte disso." As paredes se fecharam, e os cristais começaram a crescer ao meu redor, como se a mina quisesse me engolir. Senti algo em minha mente, imagens de um vazio infinito, onde criaturas de luz azul cavavam eternamente, suas vozes cantando sobre o coração da terra. Minha mão, segurando a picareta, parecia fundida ao metal, e os cristais subiam pelo meu braço, frios e vivos. Gritei, batendo nas paredes, e a mina tremeu, como se estivesse viva. Consegui correr, arrastando-me para a saída, mas senti algo agarrar meu tornozelo duro como pedra. Cortei com a picareta e um som de cristal quebrando ecoou, seguido por um grito que não era humano. Saí, mas Pedro não estava lá. O acampamento estava vazio e o mapa de Pedro deixado na barraca tinha novos desenhos. Meu rosto, coberto de cristais, com olhos azuis brilhando. Voltei a Salvador sozinho, com arranhões que formavam padrões, como veios de quartzo. Joguei os cristais fora, mas eles reaparecem na minha mesa, brilhando à noite. Minha visão nunca voltou ao normal. Vejo flashes de luz azul e, às vezes, no escuro, ouço vozes cantando, pedindo para devolver. Tentei publicar meu relatório, mas as páginas aparecem em branco. E meu computador mostra imagens de túneis que nunca fotografei. Às vezes, sinto a terra pulsar sob meus pés, mesmo no asfalto, e sei que Igatu não me deixou. A mina é mais que um lugar, é um olho que me viu, e agora sou parte do seu brilho eterno.